Shalom, meus queridos. Aqui é o Ney Fernandes que está com você. Mais uma vez temos a oportunidade de fazer um vídeo com temas interessantes que edifica o nosso coração, que nos ajuda a entender melhor a palavra do nosso Rei. É muita coisa a se estudar, são novas perspectivas que as pessoas precisam entender. E a cada dia que eu aprendo, eu adquiro a palavra do Eterno, eu enfrento todas as barreiras, porque servir a Deus, às vezes, você precisa você precisa tomar algumas decisões. Você tem que vender tudo para adquirir o maior tesouro, que é a palavra do Eterno. Bom, queridos, quero falar hoje um pouco. Nós vamos trabalhar só com algumas introduções. Vamos fazendo introduções até nós começarmos a nos aprofundar. Preciso ir no básico, porque às vezes muitas pessoas, a maioria das pessoas ainda tem uma dificuldade de entender algumas, quando se fala dos originais, do grego, hebraico ou cultura judaica. A gente sabe que muitas pessoas ainda têm uma dificuldade, porque algumas coisas vai de encontro com aquilo que aprendeu. Antes de eu entrar aqui nesse texto, porque eu acredito que quando eu entrar nesse texto vai ser rápido. Vai ser bem rápido o que eu vou dizer aqui no texto. Mas primeiro, de uma forma bem objetiva, sendo bem objetivo, primeiro nós temos que entender o que significa a doutrina e o dogmatismo. O dogmatismo nós podemos apelidá-los de várias outras nomenclaturas, como legalismo, ok? Legalismo, doutrina de homens, tá? Existem outras nomenclaturas que precisam ser entendido, como alahá. Alahá, é óbvio que quando você ouvir a palavra alahá, você não pode pensar logo em dogmatismo, mas parte da alahá tem dogmatismo. Então, observe, precisa aprender o que é isto. Mas entendendo, fazendo algumas pessoas entender, porque é uma palavra bastante popular, que é o dogmatismo e legalismo. O que é legalismo? Legalismo, no contexto bíblico, é doutrina de homens. Todo mandamento de homens que não tem respaldo na Bíblia, não tem a sabedoria da Bíblia, se torna legalismo. Então, legalismo é justamente doutrina, dogmas de homens. Então, entenda isto. Legalismo não é a Torá, legalismo não é a chamada lei de Moisés, nada disso. Legalismo é as falsas interpretações, é os falsos mandamentos, é as falsas
é o pseudo moralismo humano. Você tem que entender isto. Às vezes você está vendo algum líder religioso com vestes de luz, como ministro de justiça, dando um show de moralidade, de princípios éticos ou moralidade que não tem nenhum princípio bíblico, não tem nenhum respaldo, nem explícito e nem implícito, tá? Então, eu poderia usar alguns exemplos para dar ilustração para os nossos irmãos, para entender melhor como funciona o legalismo. Vou dar uma ilustração para a gente ver por aí. E essa ilustração, queria que vocês lembrassem quando o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, escreveu ao livro de Colossenses, que ele diz no capítulo de número 2 que existe doutrinas de homens, ele estava se referindo a doutrinas de homens, que têm aparência de sabedoria e de piedade. Aparência. Entende? Aparência. Mas como não é uma doutrina bíblica que vai promover uma mudança, uma cirurgia espiritual dentro do homem, é tudo mandamento, não passa de mandamentos de homens. E Paulo ainda diz que esses mandamentos de homens exaltam mais a carne. A carne, porque quando você pensa em carne, quando a gente pensamos em carne, o que vem na sua mente quando você pensa a palavra carne? Claro, no contexto religioso. No contexto religioso, no contexto espiritual. Quando você pensa na palavra carne, você pensa logo em prostituição, adultério. A maioria pensam assim, né? Adultério, prostituição, o funk, os bailes da vida. Mas você pode se surpreender que a palavra carne, ele pode estar mais presente de uma forma disfarçada, transvestida de religiosidade, daquilo que você possa imaginar. Você pode se surpreender, porque a palavra carne também tem a ver com orgulho, soberba, falsa aparência, entendeu? Por exemplo, a carne pode se transvestir de santidade, de santidade, de orgulho, de religiosidade, para enaltecer a si próprio. Uma pessoa que às vezes diz que está obedecendo, vivendo uma vida santa, né? Aquilo ali pode estar carregada de carnalidade, de uma podridão que você não tem ideia. Aquilo que Yeshua detectou na vida de muitos fariseus, dizendo que eles eram sepulcro caiado. Por mais que eles tentavam, muitos deles, transparecer uma vida de grande elevação espiritual, de grande piedade, mas de piedade não tinha nada. Então estou explicando para vocês para que alguns possam aprenderem a refletir nessas coisas. Então o exemplo que eu vou dar, a ilustração que eu vou dar, que não sei se você já parou para, eu quero pelo menos tentar fazer você entender como algumas coisas trazem inchaço para a carne da pessoa. Por exemplo, eu já vi líderes com uma postura tão santa, condenando quem usa barba. Quem usa uma barba. Tava lá, entendeu? E porque a barba, porque é antiético, porque isso não agrada a Deus, porque as pessoas reparam e a pessoa inventa
um monte de coisa, transparecendo, conforme Paulo diz em Colossenses, uma sabedoria. Mas Paulo chama de doutrina de homens, porque isso não tem nenhum mandamento bíblico dizendo que você não possa ter uma barba. Puro mandamento de homens. Entendeu? Ao contrário, né? Segundo a Torá, os sacerdotes, né? Por exemplo, a barba de Araão. No capítulo 50 do profeta Isaías, falando do Mashiach, falando do Messias, Yeshua, dar-se a entender que Yeshua tinha barba, né? Porque se você ler lá no capítulo 50 de Isaías, falando do seu sofrimento, lá da sua humilhação, cita a sua barba de uma forma profética, então 90% pode, entendeu? Segundo esse texto, pode ser que Jesus tinha barba, mas não existe nenhum mandamento proibindo uma pessoa ter barba. Mas o dogmatismo do homem, né, a falsa sabedoria do homem condena isso como se fosse um pecado antiético, como a pessoa se sente até um desqualificado, entende? Por causa de um dogmatismo humano. E quem obedece essas regras, agora cai naquilo que Paulo diz. Agora nós vamos cair naquilo que Paulo diz. Quem obedece essas regras só incha a sua própria carne. Só traz inchaço para a carne. Como eu sou o santo, como eu sou obediente. Eu sigo a ética. Eu sigo a palavra. Eu sigo o correto. Esse sentimento não é um sentimento de santidade, de dever cumprido, de sujeição a Deus. Esse sentimento é do orgulho humano que não provém de um ensino correto da palavra. Então, o legalismo humano é todo esse tipo de ensino que traz inchaço para a carne das pessoas. Incha a carne. Entende? Orgulho, soberba. A pessoa passa a condenar, ver outras, julgar a espiritualidade alheia, porque a outra pessoa não anda conforme ele anda. Então isso, ele tem um orgulho, porque eu agrado mais a Deus, e isso é extremamente perigoso, e por isso que você percebe muitos religiosos com orgulho do tamanho de um elefante, intolerante, soberbo. Ele tem uma pressa tão grande em apontar os dedos das pessoas para as pessoas, sabe? Por quê? Porque ele tem um histórico, ele tem um código de leis da instituição, entendeu? Principalmente do mais antigo do antigo, porque quando a igreja era não sei quanto tempo antes, tá, beleza, entende? Mas as pessoas passam a se glorificar a sua própria carne. Então, antes de eu entrar aqui nas questões da graça e do... não, eu vou só fechar a porta aqui para não continuar. Aí, agora sim. Então é importante, muito importante, estudar a Bíblia para que a sua devoção, a sua santidade seja verdadeira, seja transparente, carregada de humildade também, de uma visão bíblica. Estude a Bíblia. Estude as Escrituras. Então, estou usando esse exemplo só para você entender o que é legalismo. O legalismo não é só... Ele tem várias facetas, não é só uma questão de ditadura. Eu vou dar só um exemplo, assim,
corriqueira, um exemplo corriqueira para que você possa pensar sobre o assunto. Se a Bíblia ordena você fazer algo, ou não proíbe você fazer algo, e vem um líder ou uma instituição e proíbe você fazer, é legalismo. Legalismo humano. Simplesmente isto. Então, legalismo é obediência, é toda obediência a humanos e não a palavra. E se as escrituras proíbem você fazer, e você, aí um líder diz que não tem problema, aí ó, não tem problema, o legalismo não é das escrituras. O legalismo é do mandamento do homem que abriu as portas em nome de uma desgraça. Tá? Eu não estou xingando aqui, eu estou usando a palavra desgraça, porque muitas pessoas estão entendendo a doutrina da graça como se fosse uma desgraça e tem virado uma desgraça literalmente. Porque com a doutrina da graça tem abrido porta para cada terreno. Já, por exemplo, começou pela graça, a graça é uma doutrina bíblica, mas nós já temos, alguns já não estão satisfeitos com algumas regras bíblicas, né? Eu estou falando bíblicas e não regras de homens, já inventaram agora a igreja da graça, entendeu? A igreja da graça, né? Ou não sei o quê. Essa igreja da graça diz que você não precisa casar, diz, entendeu? Assim, porque tudo é graça. E chegaram ao extremo que já não existe pecado. Pecado não existe. Por quê? Porque já foi abolido na cruz e agora você está na graça. Tudo na graça. Então, a doutrina mal informada, mal entendida, tem abrido espaço, ou seja, só tem se aprofundado e afundado em desordem. Mas vamos lá, vamos entender o que significa a graça que Paulo expõe nas Escrituras. Algumas pessoas argumentam que não devemos mais guardar os mandamentos da Torá, porque somos salvos pela graça mediante a fé e não precisamos mais guardar os mandamentos da Torá. Para fazer tal afirmação, usam o seguinte texto: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Elohim, traduzimos por Deus. Elohim. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Então está aqui um texto que muitos se apegam, até parece que dentro de toda a doutrina bíblica, deste mar de doutrina bíblica, até parece que só existe esse texto referente à santificação, ou à eternidade, ou à salvação. Mas vamos lá. O que muitas pessoas não entendem, ou não querem entender, é que a salvação sempre foi gratuita desde os tempos antigos. Isso mesmo. Uma coisa que precisamos nos atentar é que a salvação sempre foi gratuita, desde a primeira aliança. Se Moshe foi salvo, ele foi salvo pela graça. Se Davi foi salvo, ele foi salvo pela graça. Observe que a graça, o conceito de graça, salvação, eu tenho um vídeo aqui que eu provei isso com versículos bíblicos. Eu provei Hesed, que é a palavra Hesed, que é traduzido por bondade, misericórdia ou graça, era muitas das vezes um favor imerecível. Muitas das vezes, na primeira aliança, Deus aplacou a sua ira simplesmente pela sua graça.
Então, qualquer personagem da primeira aliança, ele foi salvo pela graça. Só que nunca na história da sabedoria da Torá, mesmo entendendo a graça está lá, meu irmão. De Gênesis a Malaquias, que nós chamamos de Tanar, você vai ver a graça do Eterno, mas nunca foi desassociado da sabedoria da Torá. Deus, às vezes por intermédio da sua graça, aplacava a sua ira contra o seu povo, mas chamava o povo para o arrependimento. Se o povo arrependesse dos seus pecados, então a graça era consumada. Era consumada. Às vezes o que entendemos a graça do Eterno para o pecador, quanto mais para o pecador rebelde, que vive constantemente nos seus mesmos pecados, essa graça não é graça de salvação. Deus não salva rebelde que anda nos seus pecados continuamente. A graça nos leva ao arrependimento, ao abandono do pecado. Isso aqui é uma das facetas da graça. Entenda que a graça do Eterno nos leva ao arrependimento do pecado. Paulo, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo de número 7, deixa eu ver, do livro da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos, Romanos capítulo 7. E diz assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver capítulo 6. O que podemos dizer, pois, permaneceremos no erro para que a benevolência seja abundante? Benevolência aqui é a graça. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está aqui desmistificando a ideia que salvação pela graça é salvo-conduto para você pecar, para você viver uma vida rebelde, para você não se preocupar com a Torá. Porque o que é a Torá? Torá é uma revelação, a lei, vamos pegar a lei de Deus, é uma revelação do seu caráter. Uma revelação da sua santidade. E ele reparte a sua santidade conosco. O Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, tem a funcionalidade de nos moldar segundo o caráter divino. E como o Espírito do Eterno opera? Nos moldando pelas Escrituras. Yeshua disse, vós estáis limpo com os discípulos pela palavra. Vós estáis limpo pela palavra. E Paulo diz aqui que graça não é salvo-conduto para você pecar. Deus não tem obrigação e nem prometeu salvar ninguém que vive na prática do pecado. Preste atenção. Que vive na prática do pecado. Então, o que podemos dizer, pois, permaneceremos no erro para que a benevolência seja abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Pode abrir. De modo nenhum. Como viveremos no erro, nós que para ele morremos? Ou caso ignorais que todo quanto fomos imergidos em Yeshua é Jesus, ou ungido, fomos imergidos na sua morte. Fomos sepultados. Cadê o versículo? Fomos sepultados com ele pela imersão na morte, para que como ungido foi ressuscitado dos mortos pela kavod é glória do Abba é Pai. Assim andamos nós também em novidade de vida, porque
se temos sido unidos a ele na semelhança na sua morte, certamente também seremos semelhantes à sua ressurreição, sabendo que o nosso velho homem foi pregado no madeiro com ele para que o corpo do erro fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao erro. A palavra erro aqui é pecado, tá, gente? Para que não mais servimos ao pecado, porque quem está morto está justificado do erro. Ora, se estamos mortos com ungido, cremos também que com ele vivemos. Então veja, as palavras de Paulo aqui, ele está dizendo que a graça, definindo, não é salvo-conduto para você viver no pecado. Jesus não morreu e nem ressuscitou para nos manter no pecado. Mas essa morte e ressurreição molda os nossos corações para amar a santidade divina. É muito simples, amados, é muito simples. Quando eu e você não tinha nenhum pingo de conhecimento do divino, da palavra de Deus. Às vezes tinha ideia de um divino, mas você passou a ouvir a palavra de Deus. Mas antes disso, você não tinha um pingo de ideia. Você amava o pecado. É óbvio que até os ímpios, ele tem um freio divino. Se você não sabe disso, os ímpios, ele tem um freio divino. Por quê? Porque eles têm a imagem do divino. Eu vou colocar assim, faísca da imagem do divino. Um ímpio ainda, ele tem capacidade de saber o que é um adultério, de saber o que é matar, de saber o que é roubar. Isso eu vou colocar como uma faísca da imagem divina, da revelação, da lei, que Paulo diz, da lei natural, que é por causa que o homem foi feito à imagem do divino, o homem ele tem uma faísca do conhecimento do certo e do errado, embora quanto mais os homens se aprofundam no pecado, mais se aprofunda na iniquidade, essa imagem vai sendo destruída e o homem vai sendo deformado, vai perdendo todo tipo de temor, vai se aprofundando, vai se tornando bruto como um animal no seu raciocínio, até cometer o que aconteceu agora, esse massacre que houve nesse bar. Pessoas que se aprofundaram num nível animal. Mas, naturalmente, os homens têm algo chamado consciência, e nessa consciência tem níveis, faíscas de revelações divinas. Mas vamos lá. Mas é natural, por natureza, o pecador amar o errado. Essa lei que eles têm dentro deles, Romanos capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, essa lei que tem dentro do ímpio não é o amor que eles têm pela santidade. É só pela consciência que eles têm do certo e errado. E às vezes eles têm que obedecer, se sujeitar, entende? Por uma questão de consciência. Às vezes nem gostando de obedecer, de se refrear, às vezes eles se refreiam. Mas a natureza pecaminosa, repulsiva deles, chama eles para ir contra a lei divina, contra a palavra de Deus. Eles não têm freio, não têm temor. Então observe que nós estamos vivendo a cada dia, o mundo está se aprofundando no mal, na maldição, na rebelião contra o divino. A cada dia que se passa, os homens estão perdendo mais e mais a imagem do divino. Então, amava o pecado. Natureza de lobo é natureza de lobo. Natureza de ovelha é natureza de ovelha. Ovelha não come carne. Ele não ama carne. Ele não tem atração por carne. Por quê? Porque a natureza da ovelha é ovelha. A natureza do lobo é natureza de lobo.
Lobo não gosta de raçãozinha, de capim. Lobo não come capim, não tem no seu cardápio principal capim, pasto, porque a natureza dele é lobo. Então observe, quando essa metáfora, esse lobo representa-nos a nossa vida antes de ter um conhecimento com as Escrituras. Quando você é regenerado, você tem um encontro com o Eterno. Não é de um dia para a noite. Não existe essa transformação do dia para a noite, essa mágica. Eu aceitei Jesus, pum, água para o vinho. Não. É um processo que a pessoa vai passar. A instrumentalidade da transformação dessa pessoa é as Escrituras. Se essa pessoa é bem ensinada, aplicada, ensinada dentro da Torá, porque a Torá é o instrumento de santificação do Eterno. Então ele vai entendendo os níveis de revelação, de santidade, isso vai lhe comovendo, vai quebrando o seu coração, vai apaziguando a sua natureza e vai a cada dia lhe transformando. Então, observe, quem amava a prostituição, o adultério, o regenerado, que passa a ter a natureza divina, embora todos os seres humanos podem ser tentados, mas ele não ama a prática. Ele não ama a prática. Ele sabe que aquilo é abominável. Ela foge daquilo. Isso é nojento. Às vezes, só para você entender, eu mesmo me sinto um alienígena nesse mundo. Um alienígena. Nunca vi tanta dancinha escrota, sensual e repetida que dá nojo. É mulher de peito pra fora, seios pra fora, é aquelas dancinhas escrota. É tanta porcaria, é tanta musiquinha escrota, é tanto ego, que quando eu era ímpio, isso pra mim era a maior curtição, alegria, é farriar, o negócio é mulher, coisa do ímpio, do lobo. Mas hoje, isso é abominável, porque é perca de tempo. Esse mundo, eu vejo que é um perca de tempo. A única razão que eu vejo é o estudo das Escrituras, é buscar a santificação, ou lutar, se render a Deus, para que o Espírito do Eterno continue nos regenerando, tirando. Mas o mundo, para quem foi transformado, já não tem mais sentido essas porcariadas do mundo. Já não tem sentido. É bom ir numa praia, é bom ir numa represa, é bom. Mas melhor ainda é servir a Deus, melhor ainda é estudar as Escrituras, melhor ainda é buscar a sabedoria da Torá, da palavra, compreender os propósitos divinos. Se eu estiver me expressando aqui e aqueles que estiverem me ouvindo não estão entendendo, então, infelizmente, é uma questão de natureza. Existe uma parábola que o lobo olhava para as ovelhas, achava até bonito o estilo de vida das ovelhas. Mas não compreendia, ele não sentia, ele não conseguia entender que gosto tem esse pasto, porque o gosto dele era outro. Entende? É uma questão de natureza, tem que gostar, tem que amar, mas quem produz isto é o Espírito de Deus, que tira essas palhaçadas, essas imundícias do mundo da sua vida e faz você ter um sabor, faz você ter um desejo tão grande de obedecer a Deus.
Mas não é obedecer mandamento de homem, não. Legalismo de homem, não. É estudar a Torá, a Bíblia. Eu quero saber da Bíblia. De sorte que, mesmo que se a sua denominação, que o seu pastor, que a sua, sei lá, das pseudas pastoras, que eu não acredito em pastora, eu não ando acreditando nem pastor, né? Porque muitos é tanto nome de pastor, imagine pastora. Mas é tanta coisa, entende? Por causa da sua denominação, da sua religiosidade, mas Bíblia que é bom, nada. Então, observe, é isso que Paulo está falando. A Bíblia não é contra a Torá, mas a Torá, Paulo disse que ela é santa e boa. A Torá é santa. A Torá é a palavra de Deus. Então, vamos lá. Quem é regenerado pela graça, ele vai ter prazer na lei de Deus. Mas, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de graça que estão pregando por aí, simplesmente é o seguinte: muitos religiosos não querem mudança de vida e se agarraram com a palavra graça para viver o seu estilo pecaminoso. É isso que está acontecendo. Porque a palavra graça, o poder da graça do Eterno, transforma, muda. Entende? Sabe o que é graça? Graça é pegar o adúltero e arrancar a prostituição, o adultério da vida dele. É pegar o desobediente contra a palavra de Deus e mudar a mentalidade dele para que ele tenha gosto de obedecer a Deus. Isso é graça, esse negócio de graça. A pessoa não consegue nem explicar a graça. Porque uma pergunta que fazem para ele já complica. Ele já vai ter que reformular a sua tese. Ah, não, então somos salvos pela graça? Não existe mais Torá, não? Não existe Torá, não, né? Esse negócio de lei não existe, não. Então você pode adulterar. Observe que ele já vai ter que agora se explicar. Então como é que fica a Bíblia dizendo que os adúlteros não entrarão no reino dos céus? Como é que fica então que os prostitutos, os assassinos, os fornicários não entrarão no reino dos céus? Talvez isso são pecados grosso, mas feiticeiro. Mas como Paulo, vamos então pegar aqueles pecados que não parece ser muito grosso, com assassinar também, né? Mas como Paulo disse lá, quando Paulo disse em Gálatas, os que cometem dissensões, facções, os beberrões, e um monte de coisa que ele coloca lá na lista, ele diz, não herdarão o reino dos céus. Aí esses caras vai ter que reformular a sua tese. Espera aí, vai ter que se explicar. Então, vamos lá agora. Vamos continuar. Sem que ser pelos nossos méritos, vamos lá. No caso da salvação proposta por Yeshua, não é algo diferente. Ele nos tira do modo de viver pecaminoso e nos coloca no caminho que nos leva para a vida eterna. Nesse caso, estamos vivendo uma vida de pecado absoluto e o Messias nos tira de lá sem que fôssemos merecedores, sem que ser pelos nossos méritos. Isso é salvação. Bom, aqui está falando como a salvação também operava no Antigo Testamento, né? Ainda que a salvação e a vida eterna estejam relacionados entre si, se tratam de duas coisas diferentes. Salvação e vida eterna se tratam de duas coisas diferentes. Para ser salvo, você não precisa se santificar, já que a salvação não depende dos teus méritos, mas para herdar a vida eterna, uma vida de santificação é totalmente necessária. Vede, então, que são duas coisas diferentes. Vamos às provas bíblicas. No texto bíblico acima, tá chovendo aqui, eu não sei se vai dar para continuar.
texto bíblico acima, escrito, vimos que Paulo disse que a salvação não depende dos nossos méritos. Ele explica que o Messias não nos salva por causa das nossas boas obras, porém, nos salva para as boas obras. Nos salva para as boas obras, ou seja, ele coloca num caminho que as boas obras são necessárias. Porque somos feitura sua, criados em Yeshua, o Messias, para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nela. Quais são essas obras que o Eterno preparou para que andássemos nela? Aplicação agora, que é a obediência. É por isso que se prega a obediência da Torá. É por isso que se fala de obediência das escrituras. É por isso que se prega, que dizendo que aquele que vive desobediência com a palavra de Deus, em desobediência com os mandamentos de Deus, não herdarão o reino dos céus. Já quando eu estou nesse nível de desobediência da palavra de Deus, então não tem salvação pela graça. Porque a salvação pela graça me leva à obediência da Torá, que é a prática das boas obras. Porque a Torá me leva à prática das boas obras. Então todo salvo é salvo para praticar as boas obras. Então vamos lá. Esse caminho que Elohim tem preparado para nós é um caminho de santidade, já que o pecado é a desobediência aos mandamentos da Torá. 1 João 3,4. João disse que o pecado, olha a definição que João dá para o pecado. O pecado é a transgressão da Torá. É a transgressão da lei do Eterno. Então, a santificação é o oposto do pecado. Então, a santidade é você obedecendo os mandamentos da Torá, que realmente vive debaixo. Quem realmente vive debaixo da graça, vive em santidade, vive em obediência à Torá. Mas quem não está debaixo da graça, está em pecado, pois vive em desobediência aos mandamentos da Torá. Gente, é isso aí. Entenderam? Entende? A questão é que Torá e a graça andam de mãos dadas. A questão não é só apresentar versículo de salvação pela graça. Tem que entender a mecânica de como funciona. Vamos lá. Sabemos que sem a santificação, a pessoa não irá herdar a vida eterna, pois será como uma virgem de lâmpada apagada. Lembra da parábola das 10 virgens? Sabe o que aconteceu com os que estavam com as luzes apagadas? Pois é, elas foram rejeitadas da mesma maneira. Da mesma maneira serão rejeitados aqueles que não se santificam, pois não estão caminhando para a vida eterna. E sim, quem caminha para a vida eterna é porque está praticando os mandamentos adequadamente. E no final da sua jornada, no palco dessa terra, a pessoa herdará a vida eterna. Vamos lá. Eu citei isso aqui já. Mas agora, os libertados do pecado, feitos servos de Elohim, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se você não entendeu, entenda agora. Qual é o instrumento da santificação divina? 1 João 3,4, que a transgressão, que o pecado é a transgressão da Torá. O pecado é o que, amados? O pecado é anti-santidade. Anti-santidade. É o oposto da santidade. Santidade, segundo as Escrituras, é uma pessoa que anda conforme a natureza divina, revelada, moldada pela Torá divina. Outra, porque os que semeiam na sua carne
da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Outro versículo. Porque o que semeia na carne corrupção, mas tá, já que já foi. O apóstolo Paulo nunca disse que devemos rejeitar a Torá pelo fato de cremos em Yeshua. Nunca ensinou isto, que crer em Yeshua era rejeitar a Torá, a lei divina. Se você entendeu isso, é tudo versículos mal interpretados pela teologia, posto pela teologia. Pelo contrário, ele disse que devemos obedecer a Torá, crendo em Yeshua, pois para isso que ele nos salvou. Romanos capítulo 3, versículo 31. Vamos ver. Romanos capítulo 3 e versículo 31. Vamos ver. 3:31. Anulamos a Torá por meio da fé, por meio da emuná, de modo nenhum. Antes, estabelecemos a Torá. Olha o que Paulo escreveu. Anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei de Deus. O que ele quer dizer é que nós andamos agora, usufruímos, ensinamos, estamos dispostos a viver a Torá divina, a Torá do Pai. Então, fé não é sinônimo de anulação da lei, conforme você anda aprendendo por aí. Amém? Lembra-se que o apóstolo Paulo falou confiança, fidelidade e lealdade, embora no hebraico, no sentido, na cabeça de Paulo, que era um judeu, todo judeu sabe, entendia que o aspecto da palavra fé, que no hebraico é emuná, emuná é fidelidade ao eterno. Entende? Então, a nossa confiança no eterno é externalizada quando praticamos os seus mandamentos. Ora, Abraão é o pai da fé, e olhando a história dele, iremos ver que ele externalizou a sua confiança no eterno quando praticava as suas sagradas ordenanças. Então, o eterno falava com ele, ele executava as palavras de Deus, segundo a revelação que Deus deu para ele. A forma de demonstrar o nosso amor e a nossa lealdade e a nossa fidelidade por ele é guardando os seus mandamentos. 1 João 5, 1, 2. Vamos ver? 1 João, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vou ver aqui. Todo aquele que crê em Yeshua ungido é nascido de Elohim, de Deus. E todo aquele que ama e quem o trouxe à existência, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, o Filho de Elohim. Se amarmos a Elohim e guardamos as suas mitzvot, a sua Torá, os seus mandamentos, as mitzvot. Porque este é o amor de Elohim, que guardamos os seus mitzvot, mandamentos, e os seus mitzvot não são pesados, conforme muitas pessoas pensam. Tem gente que quando fala da lei da Torá, não é pesado. É pesado para quem tem natureza de lobo. Imagina um lobo comendo capim. Imagina uma ovelha tentando comer carne. Vai dar trabalho. Vamos lá para nós terminar. Preste bem atenção. Quem ama o eterno não irá mais praticar idolatria, não vai praticar as várias espécies de magia negra, não vai se esquecer da importância de conhecer o caráter dele. Como eu vou conhecer o caráter de Deus? Lendo, estudando seriamente a Bíblia. Tá uma brincadeira essas pregações de hoje
pregações evangeliquez, essas pregações desses pastores, dessa gourizada que anda pregando aí, que não sabe nem o que prega mais. Não prega mais mandamento, não prega santidade, não prega nada. É só mensagem de autoajuda, blá blá blá, blá blá blá, mensagem de evangeliquez. Nada mais. Bíblia, exposição bíblica, Bíblia, mensagens que falam de renúncia, de obediência à Torá. Isso, até a teologia da distorção, ainda mais quem dirá os pregadores. Por isso que eu não ouço mais pregadores. Eu não ouço pregação, nem de teólogo, porque a gente vê nitidamente as distorções simples das escrituras. Vamos lá. E diz assim, a importância do caráter de Deus. Isso só aprende quem leva a sério o estudo da Bíblia, das escrituras. Não irá blasfemar contra o nome dele. Essa forma de blasfemar aqui, ó, é muito amplo, tá, meus queridos? Por isso que é bom estudar a Torá, porque, não sei se você sabe, uma pessoa que tem o costume de comprar, de comprar algo fiado e não pagar, tem pessoas que têm um nível baixo para isso, não honra a sua palavra, está cometendo o Hilu Hashem, está desonrando o nome. Então não adianta eu orar, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe como você santifica o nome do Eterno? Quando você dá bom testemunho. Entendeu? Quando você dá bom testemunho, quando você devolve o dinheiro dos outros, quando você paga, quando você cumpre com a sua palavra. Mas nós estamos vivendo, eu estou falando isso aqui de experiência própria, convivendo aí com os religiosos, entendeu? Que te dá prejuízo. Eles não cumprem com a palavra. Você confia na pessoa, eles não cumprem com a palavra. Tudo isso é profanação, é blasfêmia contra a palavra, contra o nome de Deus. Então não adianta intelectualismo, não adianta ficar abarrotando teologia, sendo que você não tem prática de vida. Você não tem temor. Entende? Você não tem conhecimento, porque as pessoas só estudam Bíblia para se auto-vangloriar, para massagear o ego das pessoas. Chegou um tempo na minha vida que eu não estudo mais Bíblia simplesmente para pregar para as pessoas. Eu estou preocupado com o meu caráter. O meu caráter. Mas nós estamos vivendo aí um verdadeiro caos no meio religioso. Quando eu falo meio religioso, por que eu não estou usando evangélico, a palavra, os evangélicos, cristãos? Não, eu estou pegando religioso. Nós estamos vivendo um caos na religião. De pessoas que não têm um pingo de conhecimento ou de prática da palavra de Deus. Então não adianta orar, Pai Nosso, santificado seja o seu nome, se você compra e não paga. Eu não estou falando da situação, porque existem situações na nossa vida, existem situações sim, tudo pode dar errado, que foi tudo contra você, você não teve a condição, isso é outra coisa. Mas tem pessoas que realmente têm um caráter desvirtuado, ele não está preocupado. Você sabia que quando você promete uma pessoa, por exemplo, uma pessoa faz um curso com você, eu vi isso, tá? Uma pessoa faz um curso com você, ele te paga, você ofereceu um curso, ele te paga. Você fala, eu vou mandar o certificado, e você não manda, você sabia que você está roubando, furtando essa pessoa. Então não adianta ficar pregando se você é um mau caráter, ensinando se você é um mau caráter, você não tem princípio. Isso é profanação do nome divino. Quando você usa o nome de Deus para ficar bajulando o ego, Deus mandou dizer, porque isso virou uma piada nas redes sociais. O seu Zé não tem Bíblia nenhum, mas Deus mandou dizer. Mandou dizer nada, você está profanando o nome de Deus, você está mentindo em nome de Deus, você está profanando o nome do Eterno. Então, observe, como eu vou aprender a temer a Deus? Quando você já se preocupou em estudar os mandamentos de Deus? Preocupe-se em estudar um dia, porque você estuda tanta coisa. Eu vou estudar escatologia, eu vou estudar não sei o quê, eu vou estudar, refutar o irmão que está lá, eu vou pregar a graça. Estude a lei, irmão, vai lá estudar. Estude, que a Bíblia proíbe você enganar o seu próximo,
que a Bíblia proíbe você falar mal do seu próximo, que a Bíblia proíbe, entendeu? Você caluniar o seu próximo, você passar a perna, ou você que é mal, que faz mau negócio, você que não sabe honrar com a sua palavra. Estude mandamentos. Vocês não estudam mandamentos. Vocês só estudam esse negócio de graça, mas esquece dos mandamentos de Deus. Para aprender a ser uma pessoa boa. Para aprender a ser uma pessoa boa. Estude pelo menos uma filosofia de ética. Você vai aprender, até na ética ensina você ser uma pessoa boa. Pelo menos um ser humano. Tem religiosos que têm que aprender primeiro ser um ser humano. Ele não sabe ser nem um ser humano, quanto mais um servo de Deus. Nem ser humano ele presta para ser. Essa é a verdade. Eu sei que está sendo duro, eu sei que parece que eu estou sendo áspero, mas essa é a verdade. Então, nós diz aqui, blasfemar contra o nome dele, etc. O título de informação, todas as instruções que dizem não faça isso, são instruções extraídas da própria Torá. Êxodo 20, versículo 5, capítulo 20, versículo 3 ao 5, Deuteronômio 18 e tal, tá aí. Então veja, amar o Eterno não significa que devemos desprezar os mandamentos. Todos os que estão vivendo em pecado, vivendo em pecado, estão alimentando as obras da carne. Esses serão condenados. Mas todos os que praticam Torá, que os leva para a santidade, estão praticando as obras do Espírito e herdarão a vida eterna, como diz o próprio Yeshua. O próprio Yeshua. Vamos ler, só para terminar, capítulo 19 ao versículo, Mateus capítulo 19, versículo 17. Respondeu-lhe ele: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um que é Elohim. Mas queres guardar ou queres entrar na vida ou vida eterna? Guarda as mitzvot, guarda os mandamentos. Pronto, e acabou. Guarda os mandamentos. Baruch Hashem. Aí, a palavra de Deus foi entregue. Eu sei que isso aqui não traz visualizações, nem curtida, mas não estou nem aí. A palavra, a Bíblia manda eu pregar, ensinar, está aí ensinado. Quem quiser ouvir, ouça o que o Espírito diz. Que o Eterno abençoe todos grandemente.